A Câmara analisa um projeto de lei que prevê o pagamento de adicional de periculosidade para porteiros. O autor da proposta é o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, e a gente conversa com ele agora nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, Jaciene Alves. Obrigado, espectadores de Palavra Aberta. Deputado, por que o senhor apresentou essa proposta e acha importante que essa categoria seja incluída também para ter o direito de receber esse adicional de periculosidade? Jaciene, é importante compreender que o ambiente de trabalho dos porteiros já não é mais o mesmo do que foi há anos atrás. Então, é necessário se discutir quais são as medidas que o parlamento pode tomar para poder criar um ambiente de trabalho, se não mais seguro, compensatório, para que essas pessoas, esses trabalhadores, possam trabalhar com estímulo. A gente percebe que em um ano cresceu em 147% o número de pessoas desligadas, de porteiros desligados em virtude de falecimento. A gente percebe que os índices de violência no Brasil, apesar de não terem aumentado, têm potencial de aumentar, né, e não aumentaram por conta da pandemia que nós vivemos esses últimos 2 anos, né, ou seja, comércios fechados, empresas fechadas, e por isso os índices de violências, de homicídios não aumentaram, mas o potencial de violência no Brasil hoje é muito maior. Vale ressaltar o mapa da violência, o Atlas da Violência, onde a gente percebe que existe cerca de 35% a mais de crimes violentos do que em anos anteriores, ou seja, tem crescido a quantidade de crimes violentos no país. E além disso, a quantidade de armas hoje que circulam nas ruas. Sim. Então, nós podemos perceber nos noticiários, né, porteiros, pessoas que trabalham, muitas vezes, que deveriam trabalhar como porteiros, mas que trabalham como seguranças privados, né, ou vigilantes, porque muitas vezes esses contratos são feitos, mas os porteiros terminam exercendo outras atividades, e essas pessoas hoje estão em risco constante, né, pelas funções que desempenham e pela quantidade de armas que hoje circulam nas ruas. Ou seja, o senhor considera que seja realmente uma atividade de risco hoje, né, deputado? Sem dúvida, uma atividade perigosa, e por isso a gente requer o adicional de periculosidade. Basta você ver, Jaciene, que... Sim. Desculpa. Não, pode concluir. Basta você perceber que nos últimos anos, no governo Bolsonaro, foram mais de 30 decretos e atos normativos flexibilizando a posse e o porte de armas. Hoje, existem mais de 630 mil armas circulando na mão de CACs, de colecionadores, né, atiradores esportivos. Esse número superou o número de armas que circulam hoje na mão de PMs, de policiais militares, que gira em torno de 580 mil armas. Então, cenas de agressão nós vivemos e assistimos diariamente nas televisões, nos jornais, noticiários, envolvendo porteiros, e esses porteiros, sim, hoje trabalham em condições de periculosidade. Por isso, nós requeremos esse adicional de periculosidade para os porteiros. Nós estamos conversando nesta edição do Palavra Aberta com o deputado Túlio Gadelha, ele é da Rede de Pernambuco e apresentou um projeto de lei que é o 1142 de 2022, que prevê, então, o pagamento do adicional de periculosidade para porteiros. E pela proposta, né, deputado, esse pagamento seria aí um adicional no valor de 30% sobre o salário, né? Perfeito, Jaciene. 30% sobre o salário, você terá em média que o salário de um porteiro no Brasil, o salário médio de um porteiro no Brasil hoje é de R$ 1.335, essa remuneração iria para R$ 1.735. E eu lhe pergunto o que uma pessoa que recebe R$ 1.335 consegue comprar hoje no Brasil, desde roupas, aluguéis, contas de energia, alimentação. Então, é mais do que justo esse aumento, tendo em vista também esse potencial de violência que o Brasil deve ter nos próximos anos e a quantidade de pessoas, de porteiros que estão sendo afastados em virtude do falecimento, muitas vezes no exercício da função. Deputado, e a proposta, ela altera, então, a CLT, né? Ele inclusive, está em análise na Câmara, em caráter conclusivo, ou seja, não precisa passar pela apreciação do plenário. O senhor acredita que isso pode facilitar realmente a tramitação e a aprovação dessa proposta, já que depende só da votação em 2 comissões, né, deputado? A de trabalho... Na Comissão do Trabalho e de CCJ. Isso. Perfeito. Ele tem um caráter conclusivo, por isso,
se debatido na Comissão do Trabalho e aprovado, e se ele for para a comissão, para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e lá for tido como projeto constitucional, for aprovado também, o caráter conclusivo desse projeto já torna esse PL, transforma ele em lei. Então, a alteração na CLT é uma alteração que nós imaginamos que é possível, é um projeto que nós acreditamos que conseguimos, em um tempo razoável, aprová-lo, em virtude desses números que são muito graves no Brasil e também da sensação de insegurança que as pessoas têm hoje no Brasil. O Brasil é o país onde as pessoas temem mais a violência entre todos os países do mundo. Em termos de violência, somos o 9º país mais violento do mundo. Por isso, essas pessoas que trabalham como porteiros e que muitas vezes desempenham a função de vigilante, né, de fazer a segurança daquele edifício, seja ele comercial ou residencial ou empresarial, essas pessoas, elas precisam de desculpa. Essas pessoas, elas precisam desse adicional de periculosidade para continuar exercendo sua função com tranquilidade. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta, trazendo as informações sobre essa proposta, que é o projeto de lei que o senhor apresentou, o 1142 de 2022, então, que altera a CLT para prever aí o pagamento desse adicional de periculosidade no valor de até 30%, na verdade não é de até, né, deputado? É no valor de 30%, 30%. de todo o salário para os porteiros. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço, Jaciene, eu que agradeço a Palavra Aberta, a oportunidade. A gente se vê por aí. Nós conversamos com o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco. A gente fica por aqui e até a próxima.